Totalmente confuso, Jean tenta ajustar-se mais confortavelmente na poltrona, expressando com o corpo a tentativa de compreender o que estava desenrolando à sua frente. Movendo apenas os olhos, Vanessa olha rapidamente para ele e retorna para o médico. Não estou ligado a ela, na verdade, apenas eu cuido do que é meu. Mas Vanessa não é sua propriedade. Estou falando de Charlotte, a mulher por quem me apaixonei e ela por mim. Tu sabes muito bem que eu estou a par dos acontecimentos entre você e ela, portanto, não dissimule, se queres um diálogo profícuo. Aturdida com a fala do médico que, calmamente a despiu da farsa, ela levanta-se e passa a caminhar de um lado para outro, nitidamente agastada, no que é acompanhada com os olhos pelo terapeuta que mais uma vez a exprime com segurança. Por que não dizes o que queres, ao invés de tentar se impor? Sabes que já não é mais o sacerdote poderoso que ditava regras e condutas aos seus seguidores. Resoluta, Vanessa senta-se novamente e, abaixando a cabeça, fala com entonação totalmente diferente, expressando obediência e despojamento do ar de arrogância. Eu preciso de ajuda. Como eu disse, estou aqui para te ouvir e acrescento. Para ajudar-te se possível. Portanto, fale o que te aflige. Erguendo o rosto, ela olha demoradamente para o terapeuta. Com os olhos marejados e profundamente entristecidos, fala com outra entonação. Tenho sorvido o amargo fel no cálice das minhas incúrias. Prossiga. Descobri que o lodaçal de dor e sofrimento que se tornou a minha vida, é produto de mim mesmo. Quando sacerdote, eu tinha certeza de que a vida religiosa me garantia a irrestrita entrada no paraíso. Cria que minhas confissões e minhas orações me dariam a remissão dos meus pecados. Que Deus me perdoaria através dos padres que me ouviram no confessionário. Tinha convicção que a vida após o decesso do meu corpo me reservava uma eternidade de delícias, sentado do lado direito de Jesus. Fazendo amargurada pausa, continuou. Ao contrário de tudo o que esperava e tinha certeza, o que encontrei foi dor, sofrimento, solidão e acusações em meio a um mundo escuro onde eu só ouvi as vozes ameaçadoras de tantos quantos eu prejudiquei e que me antecederam ao túmulo. Eu entendo perfeitamente a tua situação, mas gostaria de saber, a que vieste ao meu consultório hoje. Para que um dia, eu possa ter paz, preciso me alijar de cada um dos muitos pesos que construí, paulatinamente, em toda a minha existência como sacerdote, e que estão sobre meus ombros em forma de culpa. Há anos almejo a oportunidade que está consolidada hoje neste ambiente, portanto, não posso perdê-la sob o preço de viver mais tempo sob a dor que corrói minha alma, como ácido. Tu te apresentas de uma maneira muito adversa daquele que há minutos sentou-se neste divã vestindo a túnica da arrogância e pretensão. Como queres que eu acredite que buscas perdão e alívio, se fostes agressivo ao chegar? Peço que não me julgue pelas atitudes que ainda luta para superar. Vanessa baixa a cabeça com profunda expressão de tristeza e fala constrangida. Não entendo o que se passa comigo, tenho a clara compreensão de que longe vai o tempo em que fui um padre corrupto e desonesto. Embora as chibatadas que a vida tem desferido sob meu dorso me tornaram, gradativamente, uma pessoa mais compreensiva e menos egoísta, ainda tenho enraizado em mim vestígios da velha índole do clérigo ufano e assassino. Isto vem à tona em dados momentos, mas de maneira involuntária para mim. Embora desconfiado, o médico sinaliza para que Vanessa continue a narrativa. Como o senhor bem sabe, estive aqui em 2 momentos. Aquelas ocasiões foram para mim o despertar de um longo período de letargia. Ao acompanhar suas tentativas de tratar a menina, descobri que fui o principal ator de uma trama tenebrosa e mesquinha. Naqueles instantes distintos, foi clareando progressivamente a minha memória e pude entender os motivos pelos quais eu vivia naquelas pesadas condições de sofrimento e humilhação na atualidade.
E o que sentiste ao ouvir os relatos dela? Eu não ouvi, eu vi. Viu? Se ela narrava os acontecimentos, como podes ver? Eu vejo tudo o que ela pensa, mas naqueles dias especificamente, eu vi o que ela falava. Então não foram apenas durante a terapia que estiveste junto a ela. Esclareça, por favor. Todas as vezes que eu conseguia sair daquele lugar horripilante, era atraído para perto dela. Não compreendo por que motivo, mas sempre me levantava de uma cama após receber forte medicação calmante e caminhava por um corredor escuro e frio, enquanto uma força gigantesca me atraía para locais que eu desconhecia. De uma forma que não consigo desvendar, em segundos eu estava ao lado dela. Em 2 ocasiões eu vim parar neste consultório. Quando adentrei a esta sala por primeira vez, me deparei com os acontecimentos que eu mesmo vivenciei no passado, desenrolando bem aqui mesmo neste local. Confesso ter ficado assustado com o que vi. Tentei entender como poderia estar no meio daquelas cenas do pretérito, onde eu via a mim mesmo ali, na minha frente, em ações tão reais que podia ver as cores, sentir os cheiros e até a temperatura, porém, sem poder interferir, pois eu era apenas um espectador no meio daquele teatro vivo. Concatenando as recordações, faz breve pausa, e finaliza. Naqueles instantes, assistindo a cada situação com riqueza de detalhes, pude recordar-me, envergonhado, do que fui capaz de fazer a essas pessoas. Extremamente constrangido, tentei fugir das cenas que se descortinavam sob meus olhos, mas não consegui passar da porta. Grande magnetismo me prendia aqui, como se me obrigasse a conhecer as consequências dos meus atos. Disseste que saía de algum lugar horripilante. Que lugar era este? Não sei explicar. Estava internado num hospital, que na verdade, era um depósito de mulheres alucinadas e desvairadas. Após adormecer no meu quarto, despertava no mesmo lugar. Entretanto, ao abrir os olhos, me deparava com um ambiente totalmente diferente daquele de segundos atrás. Tudo era ainda mais feio, fedorento e cheio de seres monstruosos e deslocados. O lugar parecia mergulhado constantemente em pesada neblina. Até meu quarto, que antes estava vazio, possuía pessoas que mais pareciam farrapos, verdadeiros zumbis despejados pelo chão escorados nas paredes. Uns gritavam, outros uivavam aos moldes de animais que padeciam enorme martírio. Todas as vezes que despertavas neste local, tu a buscavas. Nem todas, na verdade, na maioria das vezes eu não conseguia sequer sair daquele lugar. Por vezes eu empreendia frustradas tentativas de fugir dos seres horripilantes que avançavam sobre mim, tão logo despertava. Muitas foram as ocasiões em que me prenderam e me torturaram. Diziam ser justiceiros buscando vingança e me acusavam dos mais diversos crimes que confesso desconhecer. Por acaso, isto só acontecia após receberes as medicações? Essas situações aconteciam todas as vezes que eu me recolhia à cama para dormir, independente do horário ou do dia, porém, elas se intensificaram com as medicações que me faziam sentir mais lúcido e liberto, mas as medicações me foram dadas, somente, nas derradeiras semanas. Derradeiras semanas? Sim. Hoje não tenho mais aquele corpo enxagaz e bilioso que me encarcerou por mais de 40 anos na minha última experiência entre vocês. Que experiência foi esta? Uma vida repleta de desafios e humilhações que me colocou ao lado das pessoas que mais prejudiquei no passado, me obrigando a devolver a elas a vida que outrora havia retirado, e me coagindo, não apenas a conviver diariamente, mas cuidando, protegendo e dando condições de vida digna e reta. E quem foram estas pessoas que você disse ter sido obrigado a devolver a vida? Ela, Vanessa e seu irmão Michel. Fui a mãe deles. De súbito, Jean dá um pulo na poltrona onde estava, mas contém o susto levando a destra rapidamente à boca e sufocando qualquer manifestação ruidosa. Rapidamente se reacomoda, e de olhos arregalados e mais atentos,
continuou acompanhando o acontecimento inusitado, enquanto o médico, que não demonstrava nenhuma surpresa, continuou a inquirição. Então tens plena consciência da sequência de experiências que vivenciaste ligado a Vanessa. Ele silencia por algum tempo, passa lentamente a mão esquerda sobre a boca, descendo até o queixo e o pescoço, como se buscasse os fatos na memória, em seguida redague. Tenho fragmentos da história passada. Minha memória não me permite viajar ao pretérito e rever na íntegra a minha experiência como padre. Os fatos e a condição pessoal que aqui narrei, foram produtos de longas e profundas reflexões nestes últimos meses, após me desligar do corpo físico. Concatenei os fatos que assisti durante o tratamento dela, aqui neste consultório, com os sentimentos que trazia no meu íntimo, e liguei tudo às situações que eu sofria ao despertar após os momentos que buscava sono ou era induzido a ele pelas medicações. E pude compreender os porquês do que passei durante minha última existência, e o que venho passando até o momento. O médico levantou-se, foi até sua mesa e pegou a caderneta que continha o prontuário de Vanessa, voltou à sua poltrona, e pronto para anotar o que ela descreveria, questionou. Vejo que falas como padre, e não como a mãe dela. Vanessa novamente silencia e abaixa a cabeça denotando o constrangimento. E fala com a voz embargada. Eu sou a mãe dela, porém neste instante, sobressai em mim a personalidade do padre. É a primeira vez que passo por esta situação, portanto, não posso explicar como, e nem por que isto acontece. Mas saberias dizer-me em que momento te sentistes assim? Após muitas semanas que não a encontrava, me vi novamente ao seu lado nesta manhã, em dado momento. Me chamou a atenção o choro e os gritos de uma mulher desconhecida que clamava pelo filho morto. Vi quando, abraçada a um pedaço de papel, emitia imagens da infância de seu filho, em uma sequência rápida como um raio. Pude assistir a cenas que viveram desde o seu nascimento, passando pela amamentação, seus primeiros passos, as brincadeiras de criança, até o momento que chorava na despedida do jovem, a caminho da guerra. Imediatamente, uma profunda compaixão tomou conta de mim, então corri até Vanessa e pedi repetidamente que me ajudasse a auxiliar aquela mãe. Foi quando me senti mais ligado a ela e percebi que minhas vontades e os meus pensamentos eram os mesmos dela, embora apresentasse certa autonomia sobre si. No entanto, quando aqui chegamos, eu vi que ela já não tinha mais comando sobre si, e senti que eu falava através de sua boca. Foi neste momento que refluiu do fundo do pântano da minha alma, a personalidade do clérigo, e aqui estou. Embora ainda me veja com meu corpo surrado de mulher sofrida e envelhecida pelas adversidades de uma dura existência. Disseste que há muitas semanas não a encontravas. Onde estavas nestas últimas semanas? Não sei dizer ao certo, mas desde o momento que senti me desligar daquele corpo, fui relegado a ficar em um lugar pior que aquele hospital. Jamais imaginei que pudessem existir paragens tão horripilantes e que reunissem tantos desgraçados como eu. Como se deu esse desligamento do corpo da mãe de Vanessa? Foi um processo longo e doloroso. Por semanas, senti que a medicação para dormir, aos poucos destruía minha capacidade de raciocínio, me causando paulatina alienação e muitas dores pelo corpo, ao mesmo tempo em que tirava minhas forças. Quando não tinha mais energia para mover meus membros, vi com muita dificuldade o vulto de uma pessoa que se aproximou e aplicou nova dose da medicação que estava me matando. Em seguida, perdi totalmente a consciência e não sei por quanto tempo fiquei assim, até o momento que ouvi um forte estalo dentro da minha cabeça. Neste instante, abri meus olhos e estava lúcido. Não senti mais o torpor dos momentos anteriores. No entanto, me sentia totalmente paralisado, vi e ouvia tudo à minha volta, mas não conseguia mover um dedo sequer. Percebi quando me despiram e me jogaram água fria. Foi terrível. Não sei o que doía mais, se o frio cortante que me envolveu ou a vergonha por estar sem roupa em frente a duas pessoas desconhecidas. Em seguida,
Me vestiram com um vestido que desconhecia e me colocaram dentro de uma urna apertada e rígida. O desespero tomou conta de mim. Tentei gritar, dizer que estava vivo, implorar para que me tirassem de lá, mas ninguém podia me ouvir. Fecharam o caixão e meu desespero beirou a loucura. Não sei precisar quanto tempo se passou, até que ouvi vozes. Em seguida, percebi que alguém chorava. Reconheci que aqueles que foram meus filhos estavam ali. Novamente tentei desesperadamente gritar, pedia para me tirarem daquele lugar, implorava e clamava por ajuda, mas novamente ninguém me ouvia. Foi quando reparei que movimentavam o caixão, reconheci o balanço que seria do deslocamento em um carro, até que pude compreender que me desciam ao sepulcro. Gritei para que cessassem aquele ato. Implorei para que me matassem antes de fechar a cova e chorei convulsivamente até que um calor escaldante me envolveu repentinamente. Senti-me sufocado e a agonia aumentou vertiginosamente. Chorando e gritando vi as horas se arrastarem como anos e quando imaginava que aquele pesadelo não poderia piorar, qual foi a minha surpresa, quando senti que vermelhos se movimentavam sobre minha pele e no meio de delirantes movimentações, iam devorando minhas carnes sem que eu pudesse sequer me defender. Vanessa faz uma pausa, respira profundamente, a fim de buscar forças para continuar, e fala demonstrando profunda dor. Descobri que meu tormento estava apenas começando. Enlouquecido com a dor e o desespero de me sentir sendo comido vivo, ouvi gargalhadas e gritos debochados que me chamavam de padre e de assassino. Quando isto terminou? Indagou intrigado, o terapeuta. Não consigo precisar quanto tempo, mas em dado momento, no limite das minhas forças, lembrei-me de Nossa Senhora. Quando recordei de sua face singela e bondosa, imediatamente parte das minhas dores cessaram. Então orei fervorosamente como nunca havia feito em toda a minha vida. Gritava por socorro e implorava para que ela intercedesse por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quando me vi fora daquele caixão infernal. Estava sobre o túmulo singelo e sem nenhum adorno. O sol surgia atrás das nuvens rarefeitas no horizonte, demonstrando que era o início de um dia que sequer fazia ideia de qual seria. Atordoado, saí pelo portão do cemitério e vaguei sem rumo pelas ruas. Vi rumo a Paris que eu jamais imaginava existir. Ao mesmo tempo em que o sol subia pelo firmamento, a luminosidade que eu divisava dava a impressão de ser um eterno crepúsculo onde o dia jamais rompia a noite. Por todos os lugares existiam milhares de seres que mais pareciam trapos humanos vagando pelas ruas ou estirados pelo chão. Eram homens, mulheres, anciãos de toda a forma e condições, aleijados, hebetados, mutilados, doentes. Em silêncio uns, gemendo outros, mas a maioria gritava de dor e clamava por socorro. O que me dava a impressão de estar caminhando por um gigantesco hospício que se estendia além dos limites da cidade. Atrás de mim, uma multidão que eu desconhecia, tentava me agredir e, aos berros, me acusavam dos mais diversos crimes. Então ficastes vagando sem destino. Não exatamente. Meus dias se seguiram num misto de tentativa de fuga daqueles que tentavam me agredir e momentos de recolhimento e reflexões quando conseguia me esconder em alguma reentrância das edificações ou em buracos, como se eu fosse um animal assustado em fuga. Por sorte ou destino, pude me manter escondido, alternando de esconderijo a esconderijo em movimentos sorrateiros que me permitia deslocar sem ser visto. Durante esse período, que desconheço quanto foi, pude mergulhar em mim mesmo ao encontro de todas essas reminiscências que, norteadas pelos meus sentimentos, me permitiram recompor como um quebra-cabeças toda a minha história e compreender tudo que se passou comigo. O médico, profundamente consternado com os relatos que ouvia, foi tomado de acentuada compaixão e falou: como médico, me dedico a aliviar a dor das pessoas, independente de quem elas sejam. Por este motivo, me sinto compelido a ajudar até mesmo uma pessoa despida de um corpo físico. Por isso pergunto, o que posso fazer para ajudar-te?
Sinceramente não sei. Sinto-me muito bem quando estou ao lado dela, mas tenho consciência que não poderei viver assim, como um parasita simbiótico, sem buscar a real cura para as minhas dores. Sofri profundamente a humilhação de uma vida no corpo de uma mulher, que me obrigou à submissão e à dedicação como mãe, a fim de me ajudar a dominar minha má índole e minha personalidade forte e dominadora. Mas a culpa ainda me lança em profundos abismos que levam minha alma a adoecer gravemente. Mas deve existir alguma coisa que eu possa fazer por ti? O Senhor já está fazendo, e está me dando a oportunidade desta catarse. Hoje busco desesperadamente o alívio desta dor que há mais de um século me corrói, e ao compreender o motivo de toda esta aflição, temo pelo sofrimento que ainda me aguarda em tempos futuros. Por isto vejo apenas uma forma de me alijar deste sofrimento, e gostaria de iniciar por aqui mesmo, se me permite. Fique à vontade. Vanessa então olha para Jean, que acompanha tudo estático e pálido, levanta-se do divã, caminha lentamente em sua direção, e para menos de 1 metro de distância. Demonstrando que trava uma batalha interior contra o próprio orgulho. Ela se ajoelhara aos pés de Jean e ergue os olhos marejados, fixando-o demoradamente. Em seguida, sufocada pelo esforço em romper séculos de ufania vaidosa, respira fundo e fala firmemente. Me perdoe, estou verdadeiramente arrependido pelo mal que te causei. Neste momento, Jean recorda-se de um sonho em que se debatia dentro de um caixão. Sente forte emoção e, de alguma maneira, reconhece ali na sua frente a presença do algoz. No entanto, se mantém plácido e olha no fundo dos olhos de Vanessa, como se penetrasse a alma daquele que a dirige, e diz calmamente. Tenho uma vaga lembrança do que me causou, mas honestamente, hoje isto já não tem a menor importância para mim. Não sou mais aquele que você prejudicou no passado, portanto, sinta-se perdoado. Vanessa cai em pranto convulsivo, e juntando as mãos de Jean entre as suas, beija-as fortemente. Ele sente as lágrimas de Vanessa umedecer suas mãos e retira-as lentamente, dizendo: Não se humilhe mais e levante-se. Este peso você já não precisa carregar. Vanessa se levanta, enxuga os olhos com o dorso das mãos, expressa um olhar de alívio e fala com a voz embargada. Obrigado. Então se volta para o médico, que continua anotando rapidamente o que se passa, e diz. Sei que desonrei o sacerdócio e me envergonho profundamente de tudo o que fiz, agi tal qual uma criança deslumbrada. Iludido pelo poder que acreditava possuir, imaginei que tudo estava ao meu alcance. Cego pelas facilidades que minha autoridade proporcionava, atirei-me ao abuso, e crendo que todo e qualquer pecado seria perdoado apenas pela adoção de um mero ato litúrgico, inferi à minha vida a permissão de ultrapassar todos os limites sem me preocupar com a vida de seres humanos. Hoje, entendo que somos responsáveis diretos por tudo que fazemos na vida. Aprendi a duras penas que ninguém foge das consequências das suas escolhas, pois a vida não termina com o descesso do corpo ao túmulo. Espero que Deus me perdoe e me dê uma nova oportunidade para que eu possa reconstruir o que destruí, mas desta vez, destituído do poder e das facilidades que foram cadafalso para este abismo de dor e sofrimento que me encontro. Vanessa caminha até o divã, senta-se novamente e, vagarosamente, passa os olhos pela sala, e se detém no médico. Ao Senhor, gostaria de pedir para que ajude minha filha a vencer os traumas que traz em sua alma. Ela é uma boa menina, apenas está um pouco perdida perante a vida. Reconheço que não fui uma boa mãe e não tive tempo suficiente para entregar a ela todo o amor que eu seria capaz, mas seja lá qual destino estiver reservado para mim, buscarei acompanhá-la sempre que me for permitido, no intuito de ajudá-la. Afinal, um coração de mãe nunca fica em paz se seus filhos não estiverem bem. Vanessa volta-se para Jean, e direcionando a fala para ele, diz. Obrigada mais uma vez por ter cuidado da minha menina, sei que estará ao lado dela enquanto puder. Intrigado,
O terapeuta nota que Vanessa passou a falar como mulher, sua mente de cientista e pesquisador fervilha de questionamentos, porém, prefere abster-se de novas perguntas e se limita a apenas ouvir o que ela tem a dizer. Não devo mais me alongar, sinto que ela está cansada, portanto, me despeço aqui e agradeço mais uma vez pela oportunidade que ambos me proporcionaram neste dia. Capítulo 39. Preciosas explanações. À medida que Vanessa cerra seus olhos, sua cabeça move-se lentamente para baixo até que, de súbito, suspira profunda e suavemente, e abre novamente os olhos. Assustada e confusa tenta identificar onde está e indaga. O que houve? Por que estão me olhando com esta cara? Como você se sente? Pergunta o médico, com tranquilidade. Estou bem, mas um pouco confusa. Recordo-me de quando chegamos aqui e do momento que embarquei no táxi. A partir deste instante, não me lembro de mais nada, e agora, estou aqui sentada e gemo me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Dr. Richelieu esboça um suave sorriso. E redarguiu. De certa forma, ele viu mesmo. Por favor, levante-se e sente-se à mesa para conversarmos um pouco sobre o que se passou com você. Auxiliada pelo terapeuta, e acompanhada pelo olhar curioso e atento de Jean, Vanessa levanta-se um tanto insegura e vacilante, demonstrando certo estado de torpor. Caminha meia dúzia de passos, e em silêncio, posiciona a poltrona mais próxima de Jean, senta-se e, como que buscando amparo, segura firmemente a mão do professor. O doutor dá a volta à mesa, senta-se e lança um demorado olhar em Vanessa, em seguida fala calmamente. O que aconteceu aqui, foi um fenômeno recorrente neste consultório, mas ainda desconhecido em sua essência pela maioria dos médicos. Há pouco mais de meio século, um importante literato francês apresentou algumas obras que tentam lançar luz sobre estas manifestações. São teses muito interessantes e lúcidas, e até então, as únicas que conseguem apresentar uma explicação convincente para este tipo de evento. Segundo ele, todos possuímos uma capacidade de comunicação com consciências que já deixaram o mundo dos vivos. Ele nomeou esta capacidade de mediunidade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Demonstrando certo assombro, Vanessa questiona. Deixaram o mundo dos vivos. O senhor está falando de pessoas que já morreram. De certa forma, sim, porém, o que a prática clínica tem demonstrado é que de certa maneira, a morte como entendemos, não existe. Ao fenecer o corpo, nossa consciência passa a habitar uma espécie de mundo paralelo, onde continua a vida exatamente da mesma maneira que vivia antes de expirar, podendo inclusive, comunicar-se com o mundo dos ditos vivos, através deste fenômeno chamado de mediunidade. Foi isto que aconteceu comigo aqui, doutor? Indubitavelmente. E quem se comunicou através dessa mediunidade? Ao que tudo indica, sua mãe. Ao ouvir isto, Vanessa empalidece, e nitidamente surpresa, questiona. Eu fui instrumento então de comunicação com o mundo dos mortos? De certa maneira, sim. Ela falou através de você. As lágrimas banham o semblante lívido da jovem que, engasgada, abaixa a cabeça e silencia enquanto o médico continua a explicação. Para que você possa entender o que houve aqui, e os motivos de tal manifestação, precisamos recordar as imersões no passado que você vivenciou há alguns meses. Como posso esquecer? Excelente, porque deve se lembrar de que você mesma se viu em uma existência passada, convivendo com outras pessoas, correto? Sim. Responde, com a voz embargada. Ótimo. Se você vivenciou uma outra existência e agora vive esta, você deve concordar que entre uma existência e outra existiu alguma coisa. Sim. Mas aonde o senhor quer chegar? Quero chegar neste ponto.
Todos nós vivemos em um mundo imaterial antes de mergulharmos neste mundo imaterial. Da mesma maneira, quando deixarmos esta existência, voltamos para esse mundo imaterial até que sejamos chamados a mergulhar novamente num corpo físico, dando continuidade a um ciclo que, por enquanto, desconhecemos o seu final. O médico silencia alguns segundos, a fim de permitir que Vanessa concatene sua explicação, e continua. Logo, se sua mãe já deixou esta existência, ela se encontra neste mundo paralelo, vivendo da mesma maneira que vivia quando estava aqui. Vanessa deixa que novas lágrimas banhem em seu rosto, alternando-as de tristeza pelas de felicidade restaurada, e acompanha com nítida alegria o desenrolar das explicações do médico. E se ela está viva, pode se comunicar. O que equivale a dizer que, se forem reunidos os requisitos necessários para que aconteça a comunicação, ela se dá de maneira natural, como ocorreu hoje através de você. A mente de Vanessa é inundada de dúvidas e perguntas, mas ela cala e apenas se limita a indagar demonstrando afetação. E como aconteceu isto? O que mamãe disse? O médico lança um olhar para Jean, que instintivamente entende que não deverá questionar ou se contrapor ao que ele disser. Em seguida, continua. Respondendo de uma forma bastante simples, digamos que você perdeu a consciência e sua mãe dominou psiquicamente o seu corpo, falando através do seu aparelho fonético com tal naturalidade, que até parecia ser você mesma conversando comigo. E quem garante que não era eu, em um estado alterado de consciência? Eu ainda não posso garantir porque não averiguei as informações dadas por ela, mas anotei tudo, e posteriormente irei investigar cada uma delas para testar a veracidade da comunicação. No entanto, pela minha experiência, e principalmente o meu conhecimento sobre a sua personalidade, o seu modo de falar e até de se expressar, posso afirmar com segurança que se tratava de outra pessoa, até mesmo porque, muito do que ela relatou, é impossível que você saiba, já que não teve uma convivência mais próxima a ela durante o período de internação. A colocação que o terapeuta fez sobre a pouca convivência com a mãe durante seu tratamento, calou fundo nos sentimentos de Vanessa e a fez silenciar por alguns instantes para refletir, mas logo em seguida, voltou à carga. O senhor como psiquiatra sabe muito bem que existe a possibilidade de que, antes de morrer, mamãe tenha me enviado algumas informações de maneira inconsciente por via telepática. Perfeitamente possível. Então eu poderia ter dado essas informações sem que necessariamente tivesse sido ela. O seu raciocínio é deveras correto, mas o que você ainda não sabe é que ela deu muitas informações impossíveis de ter te enviado por telepatia, visto que ela somente teve acesso a essas informações após ter deixado o corpo físico, ou seja, ela não sabia dessas coisas antes de morrer. Vencida pelos argumentos lúcidos e lógicos apresentados pelo terapeuta, Vanessa silenciou novamente, e após reflexionar por algum tempo, indagou serena. O que minha mãe disse, ela está bem. Sim, ela está bem. Desconfiada, ela olha para Jean que, em silêncio, move a cabeça afirmativamente. Porém, inconformada por não ter podido participar do acontecimento, interpela a saudosa. Por que não me lembro de nada? Ela não poderia se comunicar de outra maneira para que eu pudesse falar diretamente com ela. Segundo tenho estudado, essa condição, intitulada de mediunidade, pode se apresentar de diversas maneiras, permitindo a comunicação dentro de um leque muito diverso de possibilidades. Uns ouvem, outros veem, outros ainda, fornecem seus próprios corpos para estas manifestações. No entanto, por algum motivo que ainda desconheço, nem todas as pessoas possuem essa condição que permite a estas consciências se comunicarem de maneira tão direta. Você a tem, e por isto aconteceu. Então eu posso vê-la, doutor? Não da maneira que você gostaria. Ao que tudo indica, você não tem esta condição ainda desenvolvida,
embora tenha sentido próxima a você no período que antecedeu a sua morte. Não entendi. Não me recordo quando isto tenha acontecido. Lembra-se das vezes que você relatou ter percebido um vulto, uma sombra próxima a você nos seus momentos de crises nervosas durante o trabalho, e até mesmo aqui, durante nossas sessões terapêuticas? Sim, lembro-me bem. Então, este vulto era sua mãe. Vanessa arregala os olhos demonstrando espanto, enquanto o médico prossegue. Se você, de certa forma, viu um antes de morrer, isto denota que você possui essa capacidade, o que equivale a dizer que, de futuro você poderá vê-la, bem como a outras consciências, quando estiverem reunidas todas as condições para que isto ocorra. O terapeuta faz uma breve pausa para organizar seu raciocínio, e volta a falar em seguida. Ou se não a vir diretamente como quer, você poderá falar com ela e até encontrá-la sobre outras circunstâncias, como por exemplo, durante o sono, quando deixamos nosso corpo na cama, e viajamos para este mundo imaterial. Por sorte, esta circunstância se dá com qualquer pessoa, indistintamente. Mas assim não tem graça alguma. Eu não me lembro dos meus sonhos. Você não se lembra, mas certamente você guarda as sensações no seu inconsciente, e as resgata, revivendo durante as horas que se seguem. Compreendo, mas, por favor, me explique sobre o fato daqueles vultos serem minha mãe. Como o senhor pode afirmar? Lembra que te falei que algumas informações sua mãe só as teve após a morte? Esta é uma delas. Entendo, mas minha dúvida é sobre como isso pode acontecer, como pode uma pessoa aparecer para outra sem estar morta. Suspeito que isto tenha se dado pela junção de dois motivos. O primeiro, é que no período que antecede a morte, seja ela natural ou por uma enfermidade, ocorre um gradual e longo processo de desligamento entre a alma e o corpo físico. Neste período, a alma se torna relativamente liberta, e num grau maior do que durante o sono do corpo, pode viver uma espécie de preparação para a vida que se seguirá após a morte. Nesses momentos, esta alma é capaz de vivenciar experiências que podem ser registradas por determinados sensitivos, como você. Que mamãe enfrentava uma enfermidade irreversível, eu já sabia. O segundo motivo ocorre com algumas pessoas que, ao recebem substâncias psicoativas associadas a fortes sedativos, são compelidos a um desligamento semelhante ao do sono físico, portanto, assumindo maior liberdade de ação. Algumas delas conseguem ter lucidez parcial e até total durante estes momentos. Mas isto não aconteceu com ela. Ela só tomou remédios. Aconteceu. Portanto, sua mãe se enquadra nestes dois casos, ou seja, ao se afastar do corpo bilioso por causa das medicações, se manteve totalmente lúcida, devido ao natural processo de desligamento causado pela morte próxima. Assim, ela buscou por você, e por ser uma sensitiva, registrou esta presença sem saber de quem se tratava. Como o senhor sabe disto? Ela mesma me disse, através de você. E por que ela veio até mim, e não foi até Michel? Não podemos afirmar que ela não procurou pelo seu irmão. É bom que se diga que nem todos possuem esta sensibilidade que permite o registro de presenças extracorpóreas, o que equivale a dizer que, se ela foi até Michel, pode ter passado totalmente despercebida por ele. Compreendo. De certa forma, saber que mamãe continua tão viva quanto antes, apesar de eu não poder vê-la e tocá-la como eu gostaria, é consolador. Ao ouvir as palavras de Vanessa, rapidamente Jean remete seus pensamentos ao fatídico dia do acidente que vitimou sua esposa, e reflexiona sobre a possibilidade de ela continuar viva em outra dimensão, e na perspectiva de encontrá-la algum dia, mas é despertado pela voz inquiridora de Vanessa. Doutor, afinal, qual o caráter dessa comunicação de mamãe? Segundo minhas pesquisas, após nossa separação do corpo físico,
tornamos a um estado consciencial muito superior ao que temos enquanto ligados à vida material, ou seja, possuímos uma maior lucidez sobre tudo o que vivemos e fazemos durante a vida física e, consequentemente, vislumbramos as consequências desses atos sobre nós e sobre os outros. Se estas consequências forem boas, experienciamos interiormente um verdadeiro céu de delícias, mas, se essas consequências forem más, mergulhamos no remorso ou na culpa, e experimentamos um verdadeiro inferno psíquico que, indubitavelmente, nos lança às mais imprevisíveis condições conscienciais. O terapeuta silencia momentaneamente, no intuito de permitir que Vanessa compreenda suas explicações, e continua em seguida. Ao que tudo indica, sua mãe enfrenta severos acertos com sua própria consciência. Mas, apesar de ter tido uma personalidade muito forte e autoritária, mamãe sempre foi boa esposa e boa mãe. Exato, você disse bem. Sua mãe, porém, por algum motivo que desconhecemos, ela recobrou a consciência de uma experiência transata e se apresentou aqui, inicialmente com uma personalidade anterior, carregada de culpa e sofrimento, buscando de certa forma o alívio para isto tudo, e somente nos momentos finais da comunicação, ela se viu mais lúcida e assumiu a personalidade de Madame Brennan. Porque o Senhor disse que por algum motivo, quando morremos não nos lembramos de quem fomos em outras experiências. Não de imediato. O tempo para que isso aconteça é muito relativo e depende de fatores que ainda desconheço. Pelo que o Senhor disse, eu cheguei a imaginar que, ao morrermos, já saberíamos tudo sobre nosso passado em outras experiências. Todos que conhecem ou descobrem a realidade da verdadeira vida, pensam desta forma, mas meus estudos mostraram que, em duas condições, a individualidade consciencial consegue recordar de existências anteriores, quando esta possui certo grau de lucidez e conhecimento das leis que regem a vida, ou quando se faz necessário para a cura das diversas enfermidades da alma. Eu não imaginava que a alma adoecia. Não da forma que conhecemos as enfermidades, mas adoece, e de uma maneira muito mais grave e dolorida. Aliás, em verdade, a doença se inicia na alma, e esta, reflete no corpo físico. E qual medicação usamos para curar as doenças da alma? As múltiplas experiências físicas. Nelas, podemos nos ver às voltas com as mais diversas situações que responsavelmente criamos, e ter a oportunidade de reparar cada uma delas, através do enfrentamento das consequências, ou da vivência ao lado daqueles que, de alguma forma, prejudicamos. A cura se dá na medida em que reconstruímos o que destruímos e reequilibramos o que desequilibramos. Nossa! Eu pensava que bastava me confessar ao Padre e professar os sacramentos que eu seria guindada ao céu. Bom seria se fosse tão simples assim, mas a realidade é muito diversa, e pega de surpresa aqueles que acreditam que Deus perdoa através de homens, muitas vezes, mais pecadores que aqueles aos quais impõe uma penitência em troca do perdão. Então não existe o perdão. Vanessa, Deus não possui procuradores na terra, e nem necessita de subterfúgios. O senhor falou em Deus? Achava que era um cientista, e vejo que também acredita em Deus. Não preciso ser materialista para ser cientista, e muito menos preciso ser um religioso para crer em Deus. Até mesmo porque, acredito que no futuro a ciência provará a existência de um Criador, e neste momento, não existirão mais teorias que caem ao sabor do vento soprado pelo tempo. Porque uma inteligência que é capaz de criar tudo isto que conhecemos e o que ainda desconhecemos no universo, não possui respostas simples ou ingênuas, mas assenta-se em leis precisas e inexoráveis, e seguir esses passos, leva a uma concretude que, por enquanto, ainda somos incapazes de mensurar. Mas como é possível a ciência caminhar ao lado de Deus? Você deveria, em verdade, perguntar como pôde a ciência caminhar tanto tempo longe de Deus, ou como pôde a religião caminhar tanto tempo longe da ciência. Em essência,
Uma explica a outra e ambas se complementam, ou seja, é impossível chegarmos a respostas concretas e lógicas sem a concordância entre as duas. Jean seguia em silêncio, mas observando atentamente o diálogo, maravilhado com a desenvoltura apresentada por Vanessa em suas perguntas, que voltava sempre à carga. Entendo perfeitamente, doutor, mas o senhor acha mesmo que este casamento entre religião e ciência ocorra algum dia? Já ocorreu, minha cara. Tenho estudado muito uma nova filosofia, que reúne ciência e religião em um casamento que poderíamos dizer perfeito. Que interessante, gostaria muito de conhecer esta filosofia, onde posso ter acesso a ela. Em silêncio, o médico levanta-se, caminha até a estante de livros logo à frente do divã e retorna trazendo um livro em suas mãos, senta-se novamente, cruza as pernas, passa a destra lentamente sobre a capa dura do livro e, olhando demoradamente para ele, proclama: Este livro chegou até mim em um momento muito difícil de minha vida, e foi, por assim dizer, o galho que me agarrei para não me afogar no lodaçal de uma crise emocional muito forte que enfrentei há alguns anos. Nele encontrei respostas para as dores que me afligiam e mais, encontrei respostas para as dores que afligem meus pacientes. O doutor silencia, olha fixamente para Vanessa e fala com a firmeza que lhe é característica. Leve ele com você para Lyon. Estude e coloque em prática tudo que aprender com ele, e eu te garanto. Você verá descortinar à sua frente uma realidade fascinante e concreta, diferente de tudo que você já viu, e que será capaz de transformar o modo que você vive, e caso ele te faça tão bem quanto fez a mim, passe essa novidade para a frente. O mundo precisa saber o que está contido nele. Esta é minha receita médica para você. Em seguida, olha para Jean, e complementa. E para o professor também. Ato contínuo, o terapeuta entrega o livro para Vanessa que, ao recebê-lo com as duas mãos, demonstra nítido interesse, lendo o título em voz alta. O Livro dos Espíritos. Em seguida, compulsa rapidamente o livro e exclama com surpresa nos olhos. É um livro de perguntas e respostas. Que interessante. Imaginava que seria algo técnico, cheio de teorias e afirmações. É fascinante esta didática. O estudamos como se nós mesmos estivéssemos fazendo os questionamentos. Curiosa, volta até a primeira pergunta e, sorrindo, lê em voz alta. O que é Deus? Em seguida, lê a resposta em silêncio. Intrigada com a explicação, aleatoriamente folheia o livro, olha rapidamente os textos e, naturalmente para em uma página, lê atenta e silenciosamente a pergunta e segue a leitura por mais duas subsequentes. Encantada com o que achou ser uma coincidência, entrega rapidamente o livro a Jean e diz: Leia a pergunta 166. Ele segura o livro e a lê. Assim como Vanessa, é impulsionado a continuar a leitura pelas próximas questões que se seguem à questão 166. Ao finalizar, olha espantado para Vanessa, e afirma: Essas questões resumem tudo o que o doutor nos explicou há pouco. Exatamente. Instintivamente, ambos olham para o médico, que observa suas reações com atenção. Sorrindo, o doutor vaticina: Em breve vocês chegarão à conclusão que, o dia de hoje, será marcado como um novo nascimento para a vida. Em seguida, o terapeuta fixa os olhos em Vanessa e afirma: O seu tratamento comigo se encerra neste momento. Seu caso não requer mais os cuidados de um médico. O que você precisa para curar-se em definitivo, se encontra incerto nas páginas deste livro. Estude-o com carinho e pratique o que aprender aí. Vanessa traz misteriosa chama nos olhos, instintivamente abraça o volume de encontro ao peito e declara animada: Imaginei que meu tratamento demoraria meses ou até anos. E vai. Eu diria que seu tratamento deve se estender até o fim desta sua existência na Terra. Aqui,
você encerra apenas o que seria a anamnese. Os três seguem por mais algum tempo em conversação animada e descontraída, até que o médico finalmente encerra a consulta e com votos de sucesso e sorte na nova fase de vida que se iniciará com o retorno a Lyon. Diferentemente das vezes anteriores, nesta, o médico os acompanha até a porta do edifício e despede-se com uma frase jamais dita por ele. Que Deus os acompanhe. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 40. O esperado retorno. A guerra adquirira contornos aterradores. Verdadeira carnificina se espalhava pelas diversas frentes de batalhas na Europa, chegando até o Império Otomano. Cada vez mais o governo francês necessita da mão de obra feminina para suprir as lacunas deixadas pelos homens que foram convocados para o confronto. Nas cidades, atividades tipicamente masculinas começavam a ser exercidas por mulheres. Embora a guerra exerça influências diretas sobre a vida dos franceses, causando transtornos e dificuldades, a preocupação de Jean e do casal de irmãos era o retorno para Lyon. 3 semanas decorreram celeremente desde a alta terapêutica de Vanessa, passando pelos processos de desligamentos da fábrica, até venda da pouca mobília para ajudar no custeio da viagem para a cidade natal dos três. O deslocamento para Lyon foi carregado de muitas reflexões, recordações, além de expectativas e curiosidades sobre o que reservava o futuro para aquela que seria uma nova vida para cada um deles. Vanessa apresentava nítida apreensão, a todo instante. Mentalmente recordava dos momentos que vivera com a mãe, principalmente quando faziam aquele mesmo caminho em sentido oposto. Na tentativa materna de ficar mais próxima do filho, pensava amedrontada na capacidade que a vida tem de mudar totalmente de rumo, apresentando desafios e impondo circunstâncias, muitas vezes, inesperadas. Michel, por sua vez, refletia profundamente sobre sua vida, ponderava acerca de sua escolha pela carreira militar, observava as marcas no seu rosto refletido na janela do trem, misturando-se com a paisagem que passava rapidamente. Alternando o olhar entre a vista, seu rosto e sua perna amputada, pensou se teria sido uma boa troca deixar a família e as possibilidades de uma carreira civil, pelo oficialato e o terror da guerra. Pela primeira vez depois de sua recuperação, se via realmente reflexivo sobre as sequelas limitantes que carregaria pelo resto da vida, e as dificuldades que elas trariam para o seu dia a dia. Jean, mais tranquilo e maduro, especulava mentalmente sobre as possibilidades que o aguardavam neste novo recomeço, fazia planos para a retomada da docência na Universidade de Lyon e considerou se reassumiria os velhos planos de pesquisa no laboratório. Sentia-se mexido, o longo período em Paris em um trabalho totalmente adverso do que laborou por toda a vida, o fez interiormente muito diferente do homem que deixara Lyon para ficar mais próximo daquela que considerava ser o sentido para continuar vivo. Imaginou diversas vezes sobre o estado que poderia estar a conservação de sua casa, totalmente entregue aos cuidados da veneranda vizinha. Quando o trem cruzou a ponte do rio Ródano, já dentro de Lyon, forte comoção tomou conta dos três. Cada um bebia na própria emoção as recordações, os medos e os planos. Vanessa encontrava-se particularmente apreensiva, e ao tocar a plataforma da estação de Lyon, um turbilhão de pensamentos e emoções invadiu sua mente. Sentia medo, angústia e muita saudade de sua mãe. Jean, compreendendo que a chegada em casa seria um momento particularmente difícil para Vanessa, optou por acompanhá-los, para somente depois retornar para seu lar. Quando finalmente o táxi parou em frente à velha casa que os acolhera durante toda a vida, forte comoção tomou conta dos irmãos.
Vanessa, instintivamente paralisada, se recusa a entrar. No entanto, Jean parou e conduziu-a para o interior da residência, seguidos de perto por Michel. Vanessa deu o primeiro passo, rompendo o limite da soleira da porta. Em seu olhar, a expectativa e o receio do reencontro com as reminiscências do passado próximo. Lentamente caminhou em direção ao interior da residência, observou cada móvel, cada objeto da singela decoração que trazia a memória viva de sua genitora. Escorregou suas mãos pelo encosto da poltrona onde sua mãe, cotidianamente se sentava para fazeres manuais e conversas animadas com as visitas. Olhou para a porta que dava para o interior da casa e fechou os olhos. Inspirou ar que ainda trazia o cheiro de Madame Brenna. Teve a impressão de que iria ouvir sua voz chamando para arrumar o quarto ou ajudar no jantar. Lágrimas abundantes rolaram lentamente pela sua face. Após breves minutos de recordações que eram respeitosamente acompanhados por todos, Vanessa caminhou em direção ao interior da casa. Percorreu lentamente em silêncio cada um dos ambientes, com os olhos encharcados e a mente inundada pelas recordações dolorosas de um tempo feliz. Por fim, parou na porta que dava para a cozinha e olhou a pequena mesa de jantar. Observou fixamente a cadeira preferencial de sua mãe, onde ela se sentava, de modo tal a poder observar tudo o que acontecia em sua cozinha, mesmo nos momentos que fazia suas refeições. Depois de servir com amorosidade os dois filhos. Um soluço rompeu o silêncio de Vanessa, que levou rapidamente as mãos ao rosto e chorou copiosamente, enquanto se abaixava, escorregando suas costas pelo portal. Michel, que acompanhava de perto, soltou suas muletas, e rapidamente se jogou ao lado da irmã, abraçando-a fortemente e tentando sufocar sua dor, mas, contaminado por aquele sofrimento, por primeira vez, se entregou ao pranto. Compreendendo a necessidade daquela catarse, Jean apenas se aproximou dos dois, tocou a cabeça de ambos e acariciou lentamente. Assim que percebeu que o casal de irmãos já suspirava mais calmos, voltou à sala e iniciou a abertura de portas e janelas para a troca do ar viciado, permitindo igualmente a entrada da luz terapêutica do astro-rei. Em seguida, buscou algum material de limpeza e iniciou a higienização da residência, mostrando aos irmãos a necessidade de deixar o passado em seu devido lugar e dar prosseguimento às necessidades que a vida apresentava naquele momento. Ao cair da noite, novos ares tomavam conta daquele lar totalmente renovado em sua arrumação, a fim de imprimir as características de uma nova fase na vida daquela família. Cansado, Jean comunicou sua partida, o que gerou uma reação imediata de Vanessa. Como ir embora? Você não viu como estava esta casa quando da nossa chegada? Imagine a sua. Por certo, deve estar bem cuidada e limpa, pois conhecendo Madame Louise como conheço, ela deve ter limpado minha casa não toda semana, como se eu fosse chegar a qualquer momento. Ademais, já havia avisado por cartas sobre meu retorno. Pode até ser que ela providenciou a limpeza, mas seria mais seguro você ficar aqui nesta noite e seguir para sua casa amanhã pela manhã. Entendendo a insegurança de Vanessa e o seu medo de se sentir desprotegida naquele que era um dos momentos mais cruciais de sua vida até ali, aqueceu e anunciou que ficaria com os dois naquela noite. O dia amanheceu límpido e ensolarado, suave e agradável brisa soprava, embalando o canto dos pássaros que saltavam alegremente nos galhos das árvores e voejavam sobre o telhado da casa. Era como se a natureza jubilosa felicitasse o retorno dos três, convidando-os ao início de um novo dia, o primeiro do resto de suas novas vidas. Vanessa despertou com o suave aroma do café que invadiu o seu quarto. Ouviu o som que vinha da cozinha dando conta de animada palestra entre Jean e seu irmão. Esticou-se sob o cobertor acolhedor e quentinho e sentou-se na cama. Sentiu-se renovada. Parecia que a noite havia carregado suas baterias e dado uma injeção de novo ânimo. Levantou-se para a higienização e se dirigiu até a cozinha. Com um sorriso nos olhos, parou encostada no portal,
cruzou os braços e observou os dois sentados à mesa posta, conversando animados, enquanto saboreavam o café que exalava uma tênue fumaça que ganhava o espaço, bailando, impulsionada pelos movimentos e pelas risadas espontâneas. Após alguns segundos de observação, sem que fosse percebida, disse animada: "Bom dia." Sem ser notada, a conversa prosseguiu. Então, deu um passo à frente, caminhou em direção à mesa e falou mais alto: "Bom dia, meus queridos." Ambos viraram abruptamente em direção à porta da cozinha e alegremente responderam quase que em uníssono. Observando o semblante renovado e alegre da irmã, o jovem militar interrogou: "Vejo que está sorridente. Como passou a noite?" "Como bem se vê, muito bem, obrigada." "Nada como um dia após o outro." "Sente-se com a gente." Jean preparou um delicioso desjejum. "Fiz para você os deliciosos croissants recheados que você tanto gosta." "Oh Jean, muito obrigada. Nada como começar o dia degustando meus adoráveis croissants." A conversa transcorreu animada por quase 2 horas, até que Jean anunciou sua partida, justificando a necessidade de retornar à sua residência. Vanessa, reconhecendo a premência de Jean, se prontificou a acompanhá-lo em retribuição à ajuda no primeiro dia em sua própria casa. Michel aqueceu e anunciou que ficaria para finalizar os detalhes da arrumação e preparar seu quarto para os labores que pretendia desenvolver doravante. Despediram-se, e os dois se puseram a caminhar em direção à casa de Jean. Animada e com um brilho incomum em seu olhar, Vanessa conversa alegremente, intercalando frases soltas com expressivas risadas, enquanto olha atentamente para todos os lados como se fosse a primeira vez que estivesse ali. Sem dizer nada, puxa o braço de Jean, e dobra o ângulo da rua em direção às margens do Rives du Rhône. Entendendo que ela gostaria de rever o histórico rio, acompanhou-a sem questionar, apesar do considerável aumento na distância e no tempo até sua residência. Há meses a jovem não apresentava tanta alegria e vivacidade, e subindo pela margem do rio, por diversas vezes, faz paradas rápidas para olhar as águas calmas. Fecha ligeiramente os olhos e inspira a brisa como se estivesse sorvendo o precioso combustível da vida. Jean observava atento cada reação de Vanessa. Ela parece ter ganhado alma nova após a primeira noite em sua casa, e nem de longe aparenta aquela moça amargurada e sofrida que chegara amedrontada em sua própria moradia. Vê-la daquela maneira enchia seu coração de esperança de que dias melhores haveriam de chegar. 3/4 de hora mais tarde, dobraram a esquina e Jean avistou sua casa. Forte emoção tomou conta do cansado professor que revia pela primeira vez após meses, o seu refúgio de uma vida inteira. Acelerou os passos, e ao invadir com altivez a estreita calçada que dá acesso à entrada, foi surpreendido pelo movimento rápido da folha da porta que abriu de repente, parou assustado e viu surgir da penumbra do interior da sala, a silhueta formosa e arqueada de uma anciã. Madame Louise! Bradou com alegria, e soltando sua bolsa de couro no chão, abriu seus braços e correu em direção à bondosa senhora que, sorrindo, retribuiu a alegria. "Seja bem-vindo de volta, meu filho." Alegremente, ele voltou-se e falou: "Vanessa, esta é Madame Louise, ela cuidou carinhosamente de minha casa." "É um prazer conhecê-la, madame." Jean falou muito bem da senhora. "Oh, ele é um amor de pessoa, e sabe que este sentimento é recíproco." Em seguida, deu um passo de lado, fez significativo gesto com a destra e disse: "Entrem, acabei de abrir as portas e janelas para renovar o ar, pois senti que chegaria hoje." Jean correu e saltou sobre sua poltrona, abriu os braços para o ar e gargalhou estrondosamente, bradando: "Como é bom estar de volta." Vanessa pegou sua bolsa no chão e entrou vagarosamente, dando um tempo para que Jean expressasse toda a sua alegria. Seguiu por cada ambiente da residência.
Madame Louise, entendendo a importância daquele momento, saiu sem ser percebida, deixando-os a sós. Quando entraram na cozinha, Vanessa segurou firmemente a destra de Jean e o puxou até a porta de saída, convidando-o para ver como estaria o Jasmin. Em seguida, soltou sua mão e adiantou alguns passos, se dirigindo sofregamente até os fundos da casa, sendo seguida por ele. Parou no limite da cobertura, abriu seus braços e disse com nítido entusiasmo: "Olhe, Jean, o jasmim cresceu e está todo florido." Jean se postou logo atrás, descansou suas mãos nos ombros da jovem, aproximou seu rosto do dela, observou a robusta planta florida e disse com assombrosa alegria: "Que coisa mais linda!" De súbito, ela volta-se para Jean e o abraça, enlaçando-o e fixando-o profundamente nos olhos, estampando misterioso brilho no olhar. Seria isso um aviso de que precisamos reconstruir nossas famílias, e fazê-la florescer como esses jasmins? Totalmente impactado com a pergunta de Vanessa, ele se vê surpreso e paralisado. Sua mente vagueia pelos recônditos labirintos de sua alma sofrida e desiludida, trazendo à tona nova esperança e fazendo acender a alegria soterrada por tanta amargura e desalento. Ato contínuo, Vanessa move sua cabeça para o lado e a descansa suavemente no peito de Jean, que reage instintivamente, enlaçando os seus braços na cintura da moça e puxando-a de encontro ao seu corpo. Suave brisa envolve a ambos, trazendo o doce perfume da plantação de jasmins, banhando-os de delicado aroma de flores. Sem saber se o passado veio até o presente, ou se o presente viajou até o passado, Vanessa é tomada de forte emoção, respira profundamente e aperta seus braços. O professor abaixa sua cabeça, e sente o calor emanado pela pele macia e sedosa da jovem. O pulsar dos corações sincronizava em ritmo acelerado, e o tempo pareceu parar. Os breves segundos que se seguiram, aparentavam estáticos frente àquela emoção represada por mais de um século, e profunda sensação de bem-estar tomou conta de ambos. Mergulhado nas impressões físicas e emocionais que aquela cena proporcionava, Jean percebeu uma suave pressão sobre seus pés, que se seguiu por um movimento continuado de ida e volta entre suas pernas, rompido por um som estridente, mas imediatamente reconhecido pelo professor, que reagiu com alegria, voltando-se para baixo. Gaspar. Vanessa, abruptamente interrompida, pareceu despertar de profunda letargia que cobrou alguns segundos para compreender o que estava acontecendo. Ato contínuo, abaixou-se sorridente e tomou o gato de Jean em seus braços. O professor acariciou o felino com carinho, e foi correspondido por sonoro ronronar. "Que saudade eu estava de você, Gaspar, meu companheiro mais fiel dos últimos anos. Desculpe-me por te abandonar por esses últimos meses, e obrigado por estar de volta ao nosso lar." Embalados pela presença do gato que voltava ao convívio do dono, ambos adentraram a residência, e de maneira muito natural, iniciaram os rearranjos da nova etapa de vida em Lyon, iniciando pela pequena mala de pertences de Jean. Capítulo 41. Estado de choque. 60 dias se passaram rapidamente, e apesar da tentativa de retomar uma vida normal pelos franceses em particular, pelos Lyonminais, a realidade da guerra era, a cada dia, mais surpreendente e aterrorizante pela capacidade humana de ser cruel. A batalha na região de Verdun, uma pequena cidade a leste da França, já contabilizava mais de 100.000 mortos. A Alemanha havia declarado guerra a Portugal, e no dia 22 de abril, os mesmos alemães lançaram o primeiro ataque com gases tóxicos contra os soldados franceses e canadenses na frente oeste, entre Langemarck e Ypres, na Bélgica. No entanto, era primavera, e a estação explodia em flores e a temperatura era amena em Lyon. As chuvas já não são tão fortes e constantes, e o perfume típico da estação acompanha cada cidadão pelas ruas. Os parques às margens do Rives do Rhône se enchem de famílias e casais fazendo piqueniques ao final da tarde,
As cerejeiras em flores destacam da paisagem, ora isoladas, ora em grupos, deixando a cidade ainda mais linda. Apesar dos conflitos dentro do território francês, a Universidade de Lyon se prepara para a volta às aulas, e Jean inicia seus primeiros dias de trabalho no laboratório da Faculdade de Física. Não obstante o sentimento de perda causado pela ausência da mãe e as adaptações impostas pela deficiência física de Michel, a vida do casal de irmãos adotou novo ritmo e apresenta relativa normalidade. Animada com o reinício de suas aulas, Vanessa planeja como seria a nova rotina ao lado do irmão que, apesar das tentativas de demonstrar independência, necessitava de cuidados e auxílio para diversas atividades diárias. Porém, nos últimos dias uma triste realidade assombrou os sonhos e planos do casal de irmãos, a realidade econômica que o país enfrentava com a guerra. Com os recursos empregados para manter a máquina de guerra francesa funcionando, o governo federal restringiu o pagamento de salários e pensões a um pequeno percentual que mal dava para as despesas básicas de sobrevivência, e a dificuldade de manter a despensa cheia já começava a ser uma constante na vida da nova família. Vanessa se viu obrigada a procurar emprego, enquanto Michel abriu as portas da casa para oferecer aulas particulares de música a crianças e jovens. Inicialmente, do próprio bairro. A inexistência de fábricas de armamentos em Lyon, e a mudança operacional da base militar para o fronte, impossibilitou o emprego de Vanessa em qualquer tipo de trabalho na área militar. Porém, a nova realidade enfrentada pela França clamava cada vez mais alto pelo apoio feminino na ocupação das atividades e funções antes exercidas por homens, o que abriu novas oportunidades de trabalho. A influência de Jean, como reconhecido professor e pesquisador da Universidade de Lyon, favorecido pelo notável currículo universitário de Vanessa, permitiram à jovem um rápido ingresso como professor em uma escola para homens nos arredores de Lyon, obrigando uma caminhada diária de mais de 3/4 de hora até seu local de trabalho, o que ela fazia com alegria e vontade. Contudo, transcorridos 3 meses do retorno a Lyon, um novo e inesperado cenário assombrou os planos de uma vida tranquila após a trágica passagem por Paris. Apesar da paciência e do talento de Michel como professor de música, as aulas não tiveram o retorno esperado. Sua nova condição como deficiente físico, juntamente com as marcas da guerra estampadas em profundas cicatrizes em seu rosto, redundou em alta rejeição por parte das crianças que não aceitavam um professor aleijado, como certa vez foi dito por um pai que fora reclamar a devolução do pagamento antecipado das aulas do filho. Extremamente frustrado em seu sonho, Michel foi abraçado por um profundo estado de melancolia e pessimismo. Por diversas vezes, aguardou a visita de Jean, que naquele momento, era o principal arrimo moral do jovem casal de irmãos. Mas, a nova rotina os distanciou, o novo trabalho de Vanessa e a retomada das aulas na universidade, impossibilitava o contato mais próximo durante a semana, e mesmo aos finais de semanas, a necessidade de preparação das próximas aulas, os afazeres diários que a rotina no lar apresentava, dificultava a convivência harmônica que os três tiveram nos últimos meses. O último domingo do mês de junho de 1915 chegou com fortes pancadas de chuvas, típicas do verão francês, e Vanessa havia passado uma noite tormentosa entre cochilos entrecortados por sonhos perturbadores e inexplicáveis. Aos primeiros sinais da alvorada, deixou posta a mesa do desejum, juntamente com um pequeno bilhete que falava do seu destino e da previsão de retorno para o almoço, e seguiu a passos largos e firmes em direção às estreitas e molhadas ruas do bairro Pointe-du-Jour. À porta da casa de Jean, estranhou a inexistência de movimentação e o completo silêncio. Chamou insistentemente, até que o barulho fez com que Madame Louise abrisse a porta de sua casa para verificar o que se passava. Vanessa, minha filha, é você? Madame Louise, muito bom dia e me desculpe por despertá-la tão cedo com barulhos insistentes ao lado de sua casa. De maneira nenhuma. Sorriu a simpática matrona.
Você não sabe que velhos quase não dormem à noite. Então já estou velha, pois ultimamente não tenho dormido, respondeu, retribuindo a simpatia. Você procura por Jean? Sim, saberia me dizer se ele está em casa? A anciã fecha o senho, transparecendo ares de tensão, e fala a Vanessa, com voz pausada, seguida de significativo gesto convidativo. Venha, minha filha, entre que preciso te contar algo. Estranhando a mudança de humor da simpática senhora e preocupada, Vanessa adentrou a sua casa. O que houve, madame? Jean não está em casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Madame Louise arrastou uma das cadeiras da pequena mesa circular, cuidadosamente colocada em um dos cantos da singela, mas confortável sala, e disse: Sente-se e fique à vontade, pois esta também é a sua casa. Obrigada, mas este mistério está me deixando aflita. Exclamou, forçando um sorriso sem graça. Fique tranquila, minha filha, pois Jean está relativamente bem. Relativamente bem, o que houve com Jean? Indagou, mudando significativamente a postura. O nosso Jean está internado. Internado? Bradou com assombro e levantando-se rapidamente da cadeira. O que houve com Jean? Onde ele está? Fale-me, por favor, que preciso vê-lo agora. Calma, minha querida, sente-se, por favor, que irei te contar. Redarguiu calmamente, a vizinha de Jean. Vanessa volta a sentar-se, mas movimenta celeremente as mãos em sinal de aflição. Ontem pela manhã a ruidosa conversa me chamou a atenção à porta de casa. Quando fui olhar do que se tratava, assustada, me deparei com grande movimentação de populares em frente à casa de Jean. Percebi atônita, que ele estava deitado no chão em decúbito ventral, segurando firmemente a camisa na altura do peito. Me aproximei e vi que ele estava suando frio e com muita dor, claramente estampada na face. Um dos nobres cavaleiros que o auxiliava, havia dito que solicitara um carro para levá-lo ao pronto-socorro, pois tudo indicava um infarto. Meu Deus, um infarto, Jean infartou, madame. Gritou assustada. Em seguida, se movimentou rapidamente em direção à porta. Onde está Jean? Preciso vê-lo, agora. Vanessa, por favor, tenha calma, como eu te disse, Jean está bem, sente-se e tenha serenidade, pois ele irá precisar da sua tranquilidade neste momento. Mas eu preciso vê-lo, preciso saber se ele está bem, o que houve? Calmamente, a matrona levantou-se, a segurou pelo braço e, mostrando o confortável poltrona ao lado da porta de entrada, falou. Venha, sente-se aqui, por favor, e se acalme que logo você verá Jean. Uma hora mais tarde, Vanessa ouvia da boca do médico responsável pela internação de Jean, que ele passava bem e teria alta ainda na manhã daquele domingo. Capítulo 42. A nova realidade. As horas se passaram lentas para Vanessa, sentada no degrau do patamar que dava acesso à casa de Jean, esperava o desenrolar dos acontecimentos. Negara-se a aguardar na residência de Madame Louise que, insistentemente reaparecia a cada quarto de hora, oferecendo algo para o seu conforto. Enquanto o sol colaborava com seu estado emocional, se escondendo atrás de espessas nuvens, a angústia em relação ao estado de saúde do professor, somava-se à preocupação com o estado emocional do irmão, e sua mente vagueava pelos recônditos mais obscuros do pessimismo e incertezas em relação ao porvir. Já passavam das 11h30, quando a ambulância estacionou logo à frente, trazendo Jean. Ansiosa, Vanessa correu até o veículo, buscando insistentemente por informações, e só se acalmou ao ver Jean na maca do carro. Ao vê-la, esboçou um sorriso que contrastava com o tom marmóreo de sua pele e com o semblante abatido. Jean, você está bem, meu querido? O que houve? O que o médico falou?
O professor fez apenas um gesto que indicava estar tudo bem, e foi conduzido até o interior de sua residência. Em seguida, adentrou Madame Louise transparecendo inconfundível preocupação, mas ambas foram orientadas a deixar Jean descansar por algumas horas antes de crivá-lo com perguntas. Sentada em uma poltrona colocada ao lado da cama, com a velha amiga postada logo atrás, com as mãos em seus ombros, Vanessa segura a destra de Jean, enquanto olha para seu rosto que expressa cansaço e abatimento. Uma lágrima de alívio banhou sua face preocupada. Nunca sentira tão dividida entre a necessidade de ficar amparando o professor, ou retornar até sua casa para providenciar o almoço de Michel e dar-lhe, igualmente, a assistência devida. Porém, compreendendo que o irmão jamais passaria necessidades sozinho, aguardou que o carro do tempo reanimasse o professor. A tarde deu lugar ao crepúsculo, tisnado por pesadas nuvens que anunciavam a breve precipitação. Com a cabeça pendida, vencida pelo cansaço, Vanessa foi despertada suavemente pela atenciosa matrona que a convidava para ir até a cozinha, onde ela havia preparado uma sopa que serviria de jantar para todos. A mesa, servida de maneira simples, mas primorosa nos cuidados e na higiene, Vanessa falou de sua angústia e preocupação para as horas que se seguiriam. Estou sem saber como proceder nesta noite e nos próximos dias. Recuso-me a deixar Jean sozinho, mas ao mesmo tempo, meu irmão precisa da minha presença, e amanhã logo cedo, tenho que trabalhar. A prestimosa senhora ouviu com paciência e ponderação os reclames aflitivos da jovem, e amparada pelas décadas de experiência, aconselhou. Sugiro que você vá para sua casa assistir ao seu irmão, que de maneira natural e justa, deve estar muito preocupado com você. Deixe-o avisado sobre a condição de Jean e amanhã ao sair do trabalho, você vem ter com ele, afinal, devemos cumprir nossas responsabilidades, pois o mundo não estaciona para aguardar que resolvamos nossos problemas pessoais. Enquanto isto fique em paz, pois cuidarei de Jean por essa noite e amanhã até você retornar. Em silêncio, ponderou sobre as orientações que ouvira. Dividida entre a necessidade e a preocupação, percebeu que realmente seria o melhor e o mais correto a se fazer naquele momento. Após o jantar foi até o quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e viu que Jean dormia profundamente. Suavemente osculou sua mão e disse baixinho o que teria que fazer, em seguida, despediu-se da meiga senhora com um demorado abraço, e minutos depois, seguia celeremente para sua casa, ainda renitente com a necessidade de ter que deixar Jean entregue apenas aos cuidados da prestimosa vizinha. Em casa, encontrou o irmão extremamente aflito com seu sumiço. Assim que ouviu pacientemente o relato de Vanessa, o militar substituiu a aflição inicial por outra, a que envolvia a preocupação com a saúde do nobre amigo. A noite foi longa e angustiante para ambos. Vanessa demorou a dormir e foi assombrada por pesadelos que envolvia a vida de Jean. No dia seguinte, levantou-se muito cedo, organizou a casa, e avisou sobre sua ausência naquela noite, e uma hora depois, adentrava a sala de aula para o primeiro dia de trabalho da semana. O dia foi lento e tenso. A todo momento, pensamentos de preocupação e angústia assolavam a concentração da, agora, professora. Ao final do expediente, Vanessa seguiu rapidamente para a casa de Jean, ansiosa por saber sobre a evolução do seu estado de saúde. Ao dobrar a esquina da residência do professor, notou com estranheza que Madame Louise deixava rapidamente a casa de Jean, com certa apreensão estampada na face. Em seguida, sua neta sai, fechando a porta de modo a transparecer que não retornaria e, igualmente entra na casa da vizinha. Preocupada, ela apressa os passos e se enche de angústia, imaginando mil coisas que poderiam ter acontecido na sua ausência. Quando adentra a casa, se dirige até o quarto, mas não o encontra na cama. Um aperto no peito se segue de abundante suor frio e o coração dispara. Atormentada,
olha para todos os lados, tentando concatenar as ideias, sem saber o que fazer. Corre até a saída com o intuito de procurar notícias junto a Madame Louise, mas quando segura a maçaneta, ouve vozes e risadas vindas da cozinha. Imediatamente volta-se e se dirige rapidamente até a cozinha, onde, surpresa, se depara com Jean, ainda muito pálido e abatido, mas sentado à mesa com uma caneca na mão, conversando animadamente com seu irmão, Michel. Vanessa para no umbral da porta, escora-se em um dos lados, cruza os braços e chora aliviada. Sem ser notada, fica ali por alguns minutos, observando com carinho aquela cena familiar e agradável e pensando que nada poderia ser tão gratificante, quanto o que se desenrolava diante dos seus olhos. Tomada de estranho júbilo, ela se lembra de Deus e agradece, em pensamento, pelo restabelecimento rápido do querido professor e por aquela cena que ela presenciava. Em seguida, dá 2 passos à frente e diz em voz alta e animada: